o que eu faria? Eu ia gastar o dinheiro? Que pergunta é essa? É... Não, Shadowrun é muito simples, muito simples. É que eu não tenho ele em português aqui. Eu não vou trazer os livros em inglês, porque não sei. Mas é bem tranquilo. As dicas que eu vou dar aqui, né? Eu vou dar dicas de como você vai ler o livro de uma forma otimizada, como narrador, tá? O Odmir já deu um spoiler no comentário do Face, mas eu vou abrir como jogador, né? Na verdade, como jogador de RPG, a primeira coisa que você tem que fazer num livro de RPG, eu escolhi o dessa terceira era porque é um que eu tenho em português, que a New Order trouxe, tá? E porque ele não tem os bookmarks, então eu vou ter que fingir que eu tô lendo o livro mesmo, né? Primeira coisa que eu recomendo você ler sempre é a parte de introdução, tá? Independente de você saber do que se trata o jogo, né? Mesmo se você já souber do jogo, alguma coisa do tipo, você tem que ler a introdução, pelo menos, né? E você vai... Opa, calma aí. E você tem que ler o sumário. É a primeira coisa, na verdade. Antes mesmo da introdução, dá uma olhada no sumário, como está organizado, as coisas, né? Quais são os capítulos, esse tipo de coisa, para você se achar. Porque é isso que... Porque um livro de RPG não é um livro que você lê de começo, meio a fim, tá? Esse é o ponto principal. Você não precisa ler, nem deve ler de começo, meio a fim. É um livro de consulta. Você vai constantemente consultá-lo. Então, assim, a leitura que eu vou dar para vocês, né, essas dicas que eu vou dar para vocês, é para ajudar vocês, posteriormente, a vocês acharem as coisas quando vocês precisam, né? Tanto em PDF quanto no livro físico. A diferença não é tão grande. Eu, sinceramente, acho um pouco melhor hoje em dia PDF, porque quando tem bookmark, é extremamente mais fácil. Tem livros como o Numenera, por exemplo, que é um primor de layout de livro, porque ele ainda tem links, né, mesmo lendo físico, que levam você para tirar dúvidas, né? Beleza, Odmir, depois você volta aí. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é entender onde estão as coisas, né, no livro. Né? Ah, tá aqui, tem as regras de combate, conduzindo o jogo, tudo mais. Tá? Se você é um jogador, para você, cara, é bem simples. Tá? A primeira coisa que você tem que ler aqui, ó. Normalmente tá regras. Acho que aqui ele vai direto para regras de combate. Não, nesse caso em especial, você tem que procurar a regra básica, né? Como que funciona o jogo em si. No caso dessa terceira era, ele vai direto para regras de combate, porque o jogo é bem pesado em combate. Não tem problema. Mas você tem que entender o básico, né? Tipo, eu tenho que jogar um D20, somar um bônus e alguma coisa do tipo. Aqui a gente tem essa parte. Cadê? Pô, eu tinha visto antes de começar. Não, é pior que é lá na porcaria do combate mesmo. Normalmente tem um capítulo antes nos livros que conta pra você como é que funciona o sistema AROL. Mas como o TSC é de combate, tem um grande foco nisso. Então você vai ter que procurar aqui. Mas no caso aqui você acha bem onde que é, né? Regras, regras, é regra de alguma coisa. Né? Você vai procurar regras e vai dar uma lida na regra. Então aqui na página 158, você vem. Primeira coisa que você tem que fazer, como jogador, até como mestre, você tem que saber como funciona a jogada de dado. Né? Que bônus que soma, aonde, por quê, esse tipo de coisa. Mas só o básico mesmo, né? Tem uma introdução. Ele é bem não. Não, então, Heitor, eu peguei ele meio que pra isso mesmo, cara. Ô, Conan, calma aí, cara. Meu gato tá pedindo carinho. Acabei de dar carinho toda hora. Mas enfim. Ele é, sim, o dessa série era típico, mas é pra mostrar que funciona pra qualquer coisa. O ponto é, você vai descobrir como é que é o básico do sistema, né? Normalmente também é bem comum você achar na introdução sobre a rolagem de dados. Aqui, ó. Isso não é incomum, não, tá? Então, assim, por isso que eu falei, a introdução, depois de ler o sumário, ler a introdução, normalmente tem essa parte de rolagem de dados, ele fala de interpretação sobre o que é RPG. Se você já jogou RPG, ignora a interpretação e ignora sobre o que é RPG, obviamente. Nesse caso, no Desta Acelera, ele tem algo diferente. É por isso que outros motivos do que eu escolhi. Então, assim, sobre RPG, não vou ler. O que são os ícones? Eu não sei o que são os ícones. Leia.
Então leia. Essas caixinhas no Desce Acelera são excelentes. Tem caixinhas para mestre e tem caixinhas para jogadores. Nesse caso em especial, não é só esse livro que tem esse tipo de layout. Eu recomendo tu fazer essa leitura sempre, ok? Então, beleza. Então, a primeira coisa é você, entendi como funciona a jogada, né? Ah, então é assim que funciona a regra da casa, né? Então, beleza. Então, a gente volta pro sumário. Depois, cara, você tem que ler, como fazer seu personagem. Isso pensando como jogador, tá? Então, regra do personagem, página 28. Vamos lá. Aí você vai dar uma olhada. O PDF não ajudou aqui. Página 28, na verdade, é 32, né? Tem que dar uma arrumada aqui, né? Caramba! Res donate 10 mil. Vai gastar. Imagina. Ia ser bom se tivesse 10 mil dólares. Oi, oi. Baitado. O cara me deu 10 mil dólares. 10 mil dinheiros. Imagina. Feliz dia do RPG. Ô, Cello! Mestre Cello e Mestre Azecos no mesmo lugar, velho do céu. É o dia. Hoje é o dia, cara. Hoje é o dia nacional do RPG mesmo. Enfim, voltemos. Opa. Na parte de criação de personagem, o que você vai ler é a criação de personagem passo a passo. Eu raramente vejo um livro onde não tem um resumo do rolê. Nossa, eu não consigo ler esse nome, porque tem um monte de palavra. Mas muito prazer, Flulinha Autista, acho que é isso. Muito prazer, muito prazer. Seja bem-vindo a ser seguidor Stalker lindo, maravilhoso. Então, assim, você vai ler a criação de passo a passo, vai falar como gera atributo e tudo mais. Beleza. Você pode ler o título das coisas, escolhendo a raça. Aí você já vê que tem raças. Você não precisa ler elas em si, como jogador, né? Depois, você vai ver o que tem. Tem que escolher classes. Aí você vê quais classes tem. Você não precisa ler sobre elas especificamente ainda, tanto que você pode ver que esse capítulo nem está falando isso. Descobre como gera os atributos, para saber, né, quais são as opções, se você tem que falar com o seu mestre, esse tipo de coisa. Né? Tipo de... Chega na stream do 30 mil e grava tudo. Nossa, ô louco. Tirando, você não tem um problema, cara, mas você vai ter problemas, né? Você não tem que decorar tudo. É completamente necessário e é de serviço. É de serviço. Porque, imagina, se você leu 3, 4 vezes um livro para decorar ele tudo, você não precisa decorar, esse é o ponto. E você podia ter lido outros 3 livros de RPG para jogar e para melhorar o seu jogo. Porque o ponto de ler vários sistemas diferentes não é que você tem que jogar eles, mas você vai absorver coisas úteis de todos os sistemas para melhorar a sua aventura, seja qual sistema você for narrar. Isso é o mais importante, né? Então, assim, você vai ler o resumo de tudo. O ponto é, você tem que entender como funciona a criação de personagem. Eu vou começar a fazer uma série de reviews, eu vou começar por Dos Cinco Anéis, onde eu vou fazer um review do livro em si, depois eu vou ensinar como faz um personagem, e depois eu vou dar dicas de como narrar aquele sistema. Aí eu vou poder entrar mais em detalhes, como você vai poder combar o seu personagem, ou fazer um personagem exatamente do jeito que você queira, que pra mim meio que é a mesma coisa, né? Então você vai dar uma olhada, ler os títulos, você não precisa ler as coisas agora. Você abriu o livro agora. E aí, Metal Flávio, beleza? Você precisa ler os títulos, saber onde estão as coisas. E, conforme você vai. Esse é o mais importante. Conforme você vai lendo cada vez mais. Caralho, a Zex ainda tá dando host. O Pedroca tá dando host. O que tá acontecendo hoje? Que dia. Que tá acontecendo? Enfim, vamos lá. Eita, muita gente seguindo. Pedroca. O Pedroca trazendo uma pessoa. Uma pessoa linda. Seja bem-vindo. Esse livro é muito gostoso de ler, assim, é tipo engraçado, literalmente os caras escreveram de uma forma engraçada. Bem, vamos lá. Conforme você vai lendo cada vez mais livros de RPG, você vai cada vez mais pulando certas coisas. Por exemplo, pontos de vida no primeiro nível. Cara, você não precisa ler o que é isso. Você já sabe. Aqui ele vai explicar sobre os pontos de vida do primeiro nível. Tacos e poderes, não sei o que, pipipi. Mas esse resumo, né, você vai pulando, aí tem exemplos são muito bons para quando você estiver fazendo o seu personagem e consultar, por exemplo. Opa, mais um seguidor aí, Swap, não entendi o nome dele.
Aqui, nesse caso, tem um fator singularidade, que é bem singular, dessa terceira era. Então, aqui seria um negócio importante para você ler, para saber do que se trata, e a relação dos ícones também. Por quê? Porque isso são coisas bem do jogo. Então, você acaba entendendo... Nossa, pareceu um negócio que eu nunca vi. O que é isso aqui? O que é isso? Isso é novo. Você me deu... Ah, Tier! Eu nunca ganhei o Tier! Ah, que legal! Eu nem sei, eu nem sabia que dava, pra falar a verdade. Ah, que legal. Valeu, Kuzoma, a gente testou um negócio aí. Valeu. Então, assim, você vai ter pontos na leitura que vão acabar sendo importantes dependendo do jogo. Não é o foco agora, né? Isso aqui você vai parar, você vai, nossa, eu preciso ler sobre isso. Nossa, eu preciso ler sobre singularidades e seus exemplos. Né? Quando eu for criar o personagem. Quando eu preciso Shears. Eu não sabia disso, cara. E é legal, o cara fica lá em cima. Que massa. Curti isso aí. Enfim, aí você vai indo, vai indo, vai indo. Aí tá falando dos ícones. Conselho ao mestre. Se o conselho é o mestre, caguei, cara. Você não tem que ler, você é jogador. Entendeu? Então, dane-se. E aí ele vai dando dicas de como faz os testes de perícia, esse tipo de coisa. Como jogador, cara, aí que tá. Você não precisa, nesse primeiro momento, ler as regras. Tipo, de como tudo funciona. Lê no máximo o comecinho. Ó, aqui é bem excelente. Ele fala pra você, o que você tem que jogar, somando com o quê. Se você não sabe o que é CD, normalmente você vai ter que voltar um pouco, provavelmente no começo do capítulo, ele explica esses termos, mas nesse caso ele já explicou na introdução. Então, como você já leu a introdução, você sabe o que ele está falando. Então você lê esse pedacinho aqui, você, tá, entendi, fez um teste de perícia isso aqui. Você não precisa ler o resto. Por quê? A principal responsabilidade de saber as regras vai cair no mestre. Por isso que eu estou começando a leitura como jogador, porque fica mais simples, né, para você, para mim explicar, porque o mestre vai ser um pouco mais denso, assim. Então você já sabe como é que funciona a perícia, isso vai te ajudar para definir coisas do seu personagem, provavelmente. Aí tem os antecedentes, regras, você não precisa ler, 20 natural, dane-se, porque você vai descobrir isso aí jogando, que é o legal. Enfim, aí já chega numa parte que eu gostaria de chegar, né? Que ele fala das classes, de como passa de nível, né? Quando tem isso no jogo, né? Aqui no caso, avanço de antecedente, não quero saber, não quero saber. Assim, proezas, que é os talentos ou feats, né? Como ficou traduzido. Ele fala como ganha. Não, tudo bem. Quando você passar de nível, cara, você vai descobrir. Entendeu? A não ser que você queira ser um cara que faça uma ficha com base. Se você quer fazer uma ficha perfeita, você vai ter que ler completamente o capítulo de regra e completamente o de classe, tá? Aí não tem como escapar. Se você quer pegar e jogar, você não precisa ler porcaria disso nenhuma, entendeu? Você lê só o básico e é isso aí. Aí ele fala das proezas, você não vai ler, porque você ainda não. Você não vai escolher agora. Entendeu? Por que você vai ler agora esse tipo de coisa? Né? Você não precisa saber. Se você tiver curiosidade, você lê aqui. Se tiver, por exemplo, tem uma tabela que dá um resumo, você dá uma lida, ou o que eu costumo fazer é ler a primeira e a última para saber do que se trata. Nossa, legal. Ele faz isso aqui e faz isso aqui. Então deve ter mais coisa que faz. Beleza. Cheers. Cheers é legal, né? Nem sei como é que faz isso, na verdade, de tiers. Aqui você vai ter mais listas de proezas. Aqui nas tabelas eu faço a mesma coisa, eu leio a primeira e leio a última, só para entender mais ou menos o que está acontecendo. E aqui a gente vai ter proezas. Aí ele fala um pouco de equipamento. Caguei para isso agora. Opa! O Boku Quiz Tiers, que quis ficar lá em cima e com carinha. Craigasmo. Conselho para jogadores. Cara, às vezes alguns livros têm esse tipo de coisa. É raro, infelizmente. Leia. Leia. Se o livro está falando alguma coisa específica para você, leia essa parte, tá? É só uma página, é rápido, entendeu? E não tem problema. Aqui a gente vai para raças. Aí que tá, cara. Quando você for ver num exemplo como deve ser, tipo, se tiver raças ou múltiplas escolhas para na hora de criar o seu personagem, eu recomendo você ler essa parte deixa eu pegar isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, da introdução. O resto é bônus, atributo e não sei o quê. Então, por exemplo, humano. O bom é que aqui eles não falam nada, né? Mas aqui você vai ler a parte fluff, que a gente diz, né? As historinhas, né?
Não dá pra competir, né? Aí você vai lá, será que eu quero ser humano? O que eu faço normalmente, foda-se os bônus. Eu leio as raças aqui, e falo, putz, cara, eu acho que eu quero jogar de meio elfo. E leio só o meio elfo. Aí eu leio inteiro. Caso vocês tenham dúvida, vai lendo por ordem do que lhe interessa essa parte de introdução. Gamou naquela, lê aquela. Entendeu? Não perde tempo, senão você vai estar lendo coisa a mais. Né? Beleza. Aí você não tem que ler tudo isso. Se bem que aqui é bem curto, né? Nesse caso em especial, né, o D&D Quinta tem essa também, é uma página só, eu leria. Tá? Mas se você tiver com pressa, né, não precisa ler. Tá? Você vai fazer a mesma coisa com classe. Tá? O que aconteceu agora? Mais coisa. Caramba, mas dá pra mostrar mais meu carinho. Ai, que legal, cara. Que foda. Ah, gostei, cara. Que legal. Gostei disso. Desculpa, galera do YouTube, mas a interação com o chat é vital. Então, se você estiver no YouTube e não viu a live, fica atento que essas lives acontecem. Por enquanto, a gente não tem uma agenda, mas é só ficar esperto nas redes sociais que você fica sabendo, beleza? Enfim, você vai ler a parte de classe da mesma forma, geral, né? Ver as classes que tem. Você, puta, meio elfo, eu quero jogar de bardo. Aí eu vou ler o bardo, não vou ler o bardo inteiro. Tá? Eu vou ler o geral. Eu leria essa parte de introdução, bonitinha, legalzinha. Ah, tem habilidades de classe, né? Isso aqui serve para os modelos de RPG que tem nível, né? Vou ler o que eu faço. Ah, interessante, legal. Equipamento. Ah, interessante, pipipi. Nível. Eu só quero saber do nível 1. Você entendeu? A gente não tá no nível 2. A gente não tá no nível 3. A não ser que o mestre fale que vocês vão começar em nível maior, né? Mas eu não preciso saber do resto. Eu preciso saber disso aqui. Os ataques básicos, os talentos, né? Para escolher. Eu vou ter que dar uma lida. Aí sim, vou ter que dar uma lida nos talentos para escolher. Você vai ver como é que funciona a classe, para entender ela. Na classe, isso eu já acho um erro, assim, porque, vou jogar os atributos. Mas aqui que ele fala para você, depois que você joga os atributos, ele fala quais são os atributos importantes. Mas também não é o fim do mundo. Mas todo jogo que tem atributos e classes, sempre vai ter atributos que são otimizados. Né? Tirando alguns jogos old school, onde você tem que rolar na ordem, você não tem uma escolha real na criação do seu personagem, você, lendo esses básicos, né, essa introdução da classe, você vai saber o que você precisa para sua classe de atributo, por exemplo. Coisa que você já sabe mais ou menos como funciona, porque você já leu lá para cima na hora de criar o personagem. Então você vai ler as coisas só do primeiro nível. Se tem magia, você vai ler só as magias que você tem acesso. Nesse momento, você não vai ler. Quando é que você vai ler o resto, né? Pra matar a curiosidade? Quando você for cagar, quando você for no ônibus, entendeu? Aí você vai lendo, vai aprofundando a leitura. Isso aqui eu tô imaginando, você acabou de comprar o livro, o cara falou, mano, compra o livro lá, porque a gente vai jogar essa porcaria aqui. Então, beleza. Você comprou o livro, tá lendo. Isso aqui você lê, cara, muito rápido. Em questão de minutos, no máximo 1 hora, mas nem isso. Ainda mais um livro como dessa terceira era. Porque é o seguinte, para você, jogador, acabou. Você não tem que ler mais nada. Você entendeu? Acabou. O Tchelão, eu queria narrar o quinta edição assim, 3D6 na ordem. E aí você escolhe a sua raça e aí a sua classe. Mas ninguém topa. Você falou tudo. Né? A única vez que toparam, o desgraçado tirou 2,18 na ficha, mas também tirou um 6 e um 3. Então. Demorou, Tchelão. Vamos convencer o Visão, cara. Eu acho que o Azex topa também. Vamos fazer uma shot de D&D assim, cara? Uma shot não, né? Jogar até morrer, né? Porque vai morrer rápido. E eu topo, cara. Eu topo. Fazer uns... A gente faz uma mesa, tipo assim, quando tá todo mundo desocupado e o Azex tiver tempo, assim, tipo, alguém fura, tá ligado? Aí, né? Fechou, né? Ia ser massa. Enfim, pra você jogador, cara, acabou, cara. Você entendeu? Você não precisa ler mais nada. Aqui, ó. Você precisa ler de regra de combate? Não precisa. Deu tempo? Tá sobrando tempo? Rola, né? Se sair 1 vira 3, Cello. Vira 3, não vira 19. Porque é ruim. Você entendeu, meu irmão? Aí é ruim. Então, você não precisa ler essa regra de combate porque o mestre vai te conduzir. Se você tiver tempo, leia. Principalmente se você for uma classe combatente, né? Guerreiro, ou se o seu personagem for voltado para o combate.
Porque normalmente nas regras de combate fala sobre manobras, regras de cover, né, de cobertura, dicas de como você usar suas habilidades, esse tipo de coisa. Regras de grapple, né, de agarrar os bichos, de escuridão. Essas regras podem ser importantes caso você seja um ladino, caso você seja um guerreiro, ou até mesmo um mago, né? O Caiosso. Azul não consigo ler, hein? Você tem que entrar no time dos vermelhos ou do roxo, cara. Fica esperto. É uma coisa aqui da live do RPG Notícias. Mas o importante é que você acabou. Você não precisa ler todas as classes, né? Eu enrolei. Mas o ponto é, você vai escolher uma classe para ler ela e não vai ler inteira. Você não vai ler ela até, por exemplo, feiticeiro. Magia de primeiro, terceiro. Não, lê só as de primeiro. Você não vai usar as de terceiro. Você não tem necessidade de absorver informação que você não vai usar. Você entendeu? Ler as regras de combate é um addon bom, porque de qualquer forma você vai ajudar o seu narrador na hora do combate, mas não é necessário. A obrigação de passar as regras, de conduzir as regras, é do narrador e ele explicar aos poucos. Que, na minha experiência de vida, para mim é muito mais fácil narrar dessa maneira. Assim, eu vou ensinando as regras conforme elas vão surgindo, em vez de explicar todas elas antes, porque ninguém guarda na memória, nem eu que vou explicar vou lembrar delas. Mas, ô Pug, eu vou narrar, cara, eu não vou jogar. E aí, eu tenho que ler o quê? Fudeu, cara. Aí você tem que ler todas as 340 páginas de cabo a rabo em menos de 2 horas. Mentira. Falei uma mentira pra você. O que você vai fazer é mais ou menos a mesma coisa que o jogador fez. Você vai começar lendo a introdução, tá? Só que, né, na introdução aqui, ele vai dar já um negócio das regras, ok? No regra de personagem, você vai ler a mesma coisa, né? Você vai ler só as partes importantes, tipo como gera um personagem, pra você entender, né? Você vai ter que explicar isso para os jogadores. Né? No caso aqui, você vai ter a singularidade e a relação dos ícones, você vai ter que ler. Sempre que tiver aquelas caixinhas de dicas para leitura de mestre, você vai ler também, né? E isso tudo só aqui no sumário, né? Você vai analisando o que você tem que ler, né? Por exemplo, raças. Como narrador, vou falar sinceridade, você não precisa ler sobre as raças. Absolutamente nada, a não ser a parte narrativa. Bônus, o que eles dão de poder, deixa para os jogadores. Você entendeu? Ou melhor, né? Porque eu vou dar um adendo mais pra frente. Mas você não precisa ler. Só lê aquela parte, aquele fluff dos personagens para saber como é que são as raças nesse cenário, nesse sistema, se é que tem esse tipo de coisa. Classes, mesma coisa. Só lê o nome da classe. Como se você é narrador, mesmo se você for de primeira viagem, hoje em dia, você vai saber mais ou menos do que se trata. Então aqui, Leandro, eu tô lendo aqui que tem um bárbaro, tem um bardo, tem um clérigo, um feiticeiro, um guerreiro, um ladino, um mago, um paladino e um ranger. Eu não vou ler essas classes. Você não precisa ler essas classes. Você sabe mais ou menos qual é a textura dessas classes. A única lugar que me enganou foi no Tibia, porque o paladino é arqueiro. What the fuck, né? Pois é, né? Mas aqui não, entendeu? Eu vou, obviamente, como narrador, você vai voltar e ler pelo menos a introdução, mas as regras das classes, você não precisa ler também. Caguei para as regras. Quem tem que saber é o jogador. E é ele que vai ler. As regras da classe e da raça, né? Os talentos, esse tipo de coisa. Vou aprofundar, obviamente, mais nisso, mas nesse começo você não precisa ler sobre isso. Regras de combate. Aqui é o seu livro, né? Ou regras do jogo. Normalmente são regras do jogo, e aí tem ou um subcapítulo ou um capítulo após que fala do combate. Nessa terceira era ele já põe combate e esse aqui é o jogo, entendeu? Porque ele entende que esse capítulo de combate, de uma forma correta, quem vai ler mais é o jogador, né? E meio que é verdade, o jogador quer dar porrada, né? Vamos combinar. Mas você, aí sim, como mestre, você não tem como escapar, você sabe que você vai ter que ler todo esse rolê. Você entendeu? Só que, quando a gente chegar lá, vocês vão ver que essa leitura não precisa ser tão, né, gritante assim. Conduzindo o jogo, esse aqui é o mais importante de todos, né? Eu recomendo sempre ler essa parte muito atentamente, porque ele vai dar dicas não só de como narrar o sistema, mas qual tipo de textura você quer passar no seu jogo com esse sistema. Né? Esse negócio de textura, como é que eu posso explicar? Vou dar um exemplo.
Tem um grupo de D&D no Facebook chamado D&D Next. Volta e meia vem uma pessoa e fala: eu quero narrar Cyberpunk com D&D quinta edição. Como é que eu faço, gente? Você pega o seu livro, vende ele e compra o Shadowrun. Essa é a minha dica. Porque não serve, tá? Porque D&D quinta edição tem uma textura. Isso não tá só porque é fantasia, tem dragões e tem magia, não. Tem por quê? Por causa dos dados que você usa, por causa da matemática usada no sistema, o fato de passar de nível, enfim, vários detalhes no sistema, eles dão uma textura para o tipo de jogo que você vai estar dando, tá? E tem um estilo, você vai fazer aventuras, vai passar de nível, vai ficar mais forte e esse é o jogo, você vai enfrentar desafios cada vez mais fortes. No jogo de Cyberpunk não é assim, normalmente não é assim, você fica mais forte, você fica mais rico e consequentemente fica melhor equipado, não necessariamente fica mais forte. Isso normalmente, né? Mas assim, o importante é cada sistema tem uma textura diferente. O Azex está aí, ele pode confirmar. Ele leu e jogou o 13ª Era, e eu tenho certeza que ele não experimentou o jogo como se fosse o D&D, apesar de ter enormes similaridades, né? É bem parecido, mas definitivamente não é a mesma coisa. Pois é, Cello. Entendeu? O Cello, você até falou sobre isso do nosso RPG. Nosso RPG papo lá que a gente fez, na Roda de Aventura. Então essa parte de como você vai narrar a aventura, se for bem escrita, o que é bem triste, porque nem sempre é bem escrito, na verdade é bem raro você achar um texto desse bem escrito, você vai ter ótimas dicas, e aqui é o mais importante se você estiver usando esses livros para você melhorar a sua narrativa. Se você comprar um livro só para isso, né? Por exemplo, eu recomendo vocês comprarem Numenera e Shadow of the Moonlord para isso. Você pode comprar os dois livros só para ler essa parte, que eu digo que é a parte pro narrador, entendeu? Porque esses dois livros, principalmente Shadow of the Moonlord, eles têm um conteúdo de um primor absurdo, assim. É muito bom mesmo. E expande, ele sai do sistema. Normalmente essas regras, essas dicas desse capítulo, apesar de aqui tem muita coisa de regra para o jogo mesmo, mas mesmo assim, você vai ter muitas dicas que você, putz, eu posso usar isso aqui em D&D, sabe? Eu não vou estar adicionando regra. É uma ideia nova, né? Então, assim, essa é a parte que você tem que ler de verdade, né? De começo, meio a fim do seu livro, né? Depois de ler os combates, a regra de combate ou regras do jogo, né? Mas no resumo que eu já vou explicar mais ou menos como é que é. Monstros, você vai ver as figuras, entendeu? Isso aqui é o mais clássico. Vê os desenhos, entendeu? Principalmente no jogo dessa terceira era, que tem um capítulo falado sobre equilíbrio de combate, onde ele explica exatamente como montar o combate em equilíbrio, e logo em seguida ele fala pra você ignorar isso aí, mandar a merda e jogar os bichos a rodo. E eu concordo em qualquer sistema. Eu sou completamente contra equilíbrio. Vou falar sobre isso no próximo vídeo, não hoje. Mas, enfim, isso é irrelevante. De qualquer forma, vê as figuras dos monstros, dá uma olhada nas fichas de um ou outro. Se você achou um monstro interessante, leia sobre ele. Nossa, eu quero esse monstro aqui. Eu fiquei curioso. O que é esse polvo com 3 cabeças e fogo saindo do nariz? Então, eu quero ler sobre esse monstro. Aí você lê, você dá uma lida. Eu geralmente, em jogos desses, assim, eu sempre leio os goblins. Porque você vai podendo comparar bem, né, de um sistema para o outro, as diferenças, você vai entender a força média de um monstro e tudo mais. Mas você não precisa ler para falar da one shot. Meu, o Azex tá aí, ele ouviu agora, já era, agora tá na mão dele. Então, assim, você não precisa ler sobre os monstros. Nesse caso, vai ter um capítulo sobre cenário. Eu vou entrar lá para você depois, pra gente dar uma lista. Você vai ter que ler alguma coisa lá, mas não tudo. Itens mágicos, caguei, não vou ler. Não preciso ler disso, né? Porque em qualquer jogo que eu jogo item aleatório. Eu jogo aleatório os itens, né? Recomendo isso, né? Mas você não precisa ler agora. Tipo, é completamente irrelevante. Como nos monstros, olha as figuras, se você achar um ou outro interessante, leia aquele item mágico em especial para você ter uma ideia de como eles funcionam, mas você não precisa ler todos os itens mágicos, pelo amor de Deus. E nesse caso aqui, esse sangue e relâmpago, se eu não me engano, é uma aventura, né? Deixa eu confirmar. Esse aqui eu não lembro. Nossa, esse que eu abri o livro hoje cedo e não... Eita, o que aconteceu? Oh, deu um ruim louco aqui. Não vai para a página certa, né? Sangue relâmpago... É uma aventura, é uma aventura.
É uma aventura. Se o livro traz aventuras, cara, você é um cara sortudo, né? Eu só vejo hoje, normalmente tem aventuras, por exemplo. Use essa aventura como a primeira, tá? Nesse caso aqui, eu estou lendo sobre Desacelera, mas essas dicas servem para qualquer sistema. E vai estar no YouTube, né? Se você estiver vendo no YouTube. Mas o chat não está aparecendo para vocês? Ih, o chat não está subindo? Que rolê louco é esse, meu irmão? Bem, gente, perdão, mas... Bem, eu não sei se o chat está funcionando ou não. Eu acho que está funcionando, já está sumindo, beleza. Vamos lá. Enfim, as aventuras que tem aqui eu recomendo muito você usar. Tá? Um ótimo exemplo que eu posso dar é a aventura da caixa básica do D&D quinta edição. Gente, vocês não precisam nem ler o livro de regras, cara, de tão bom que é. Só precisa ter ele perto. O livro, a aventura que vem na caixa básica do D&D quinta edição, eu nunca vi uma aventura que chega aos pés dela para introduzir a um sistema. Mas assim, nunca vi. Eu fiquei até. Eu nem acreditei que era de D&D, pra falar bem a sinceridade. Essa aí vai renovando. Beleza, fica aí. Então o que acontece? Essa aventura não só introduz os jogadores ao sistema, introduz o mestre em como narrar. Então ele vai adicionando regras aos poucos. Entendi? Eu não falei o nome. É a aventura da caixa básica do D&D. Quinta edição. Minas de Fundlever, alguma coisa assim. É isso, obrigado, Metal Flávio. Nunca. Olha essa palavra. Ô, Conan. Psst. Conan. Calma aí que. Conan, não, né? Calma aí que eu tenho que tirar o Conan, que ele tá derrubando as coisas. Caramba, Conan, nós da live, velho. Sai fora. Gato, fala. Ai. De gato é. Mas que nome bárbaro. Morfeu, que comentário, Morfeu. Enfim, essa aventura do D&D Quinta é um ótimo exemplo de como você pode guiar. E eu digo mais, é uma ótima aventura para você ler, não importa o sistema que você vai querer jogar no futuro, porque ele vai te dar dicas de como introduzir as regras e até de como ler, que nem eu estou falando, aos poucos, as coisas que você vai precisando. Você entendeu? Por quê? Cara, você só vai ler os personagens, as raças, né? No caso aqui, ó, raças, quando você tiver o grupo pronto. Então vamos supor, um cara faz humano, outro faz anão, outro faz meio orc, outro faz elfo. Fechou. Você vai ler essas raças. Você não precisa ler as outras, né? E nem precisa ler muito, assim. Você vai dar uma olhada e vai falar para ajudar os jogadores, obviamente. Mas quando você estiver fazendo personagem, você lê na hora com eles, você entendeu? Claro que isso aí acarreta o seguinte. Nunca na minha vida eu peguei um grupo onde todo mundo sabia o que queria fazer. Não, eles querem saber todas as coisas de tudo. Esse cara, você vai fazer ele ler. Você entendeu? Ah, mas eu não sei que raça. Então lê. Lê as coisas. É por isso, gente, que eu recomendo no mínimo 2 livros. Né? Um para o mestre e um para o grupo. Porque sempre tem aquele cara lá que precisa ter. E, gente, com um grupo de 5 pessoas não chega a ficar um absurdo. Né? Ah, o livro é R$150. Cara, divide em 5. Dá R$30 para cada, né? R$30 para cada é o que vocês vão no bar beber, né? Ou é um dia de cinema. Se vocês forem no cinema, comer uma pipoca, vocês podem trocar isso para jogar RPG durante 8 horas e vem troco, né? Que vocês podem usar para comprar coisinhas, né? Para comprar um livro. Hoje em dia, com o cinema, dá para comprar 2 livros. Se vocês ficarem em casa, vocês vão se divertir muito mais que ir no cinema. Isso eu garanto, né? Porque tem Netflix e tem arroi na internet, né? Então, vamos combinar, né, gente? Esse negócio de livro caro é mentira, né? Ah, meu irmão, eu não sei porque eu não vou mais em bar, mas se qualquer bar que você vai, você deita 30 conto, velho. No mínimo, né? No mínimo. Né? A não ser que você beba na aba dos amigos, né? Que é o que eu faço, é por isso que eu não tenho mais amigo. Enfim, você vai ter que ler, quando eles escolherem as raças, aí vocês têm que entender mais ou menos as raças como funcionam e as classes. Mas, sinceramente, você não precisa saber isso. Né? Você pega como mestre, você não precisa saber o que a classe faz. Ah, mas se o jogador estiver roubando, cara, se o seu jogador estiver roubando, você tem um outro problema. Porque, assim, se você vai roubar no banco imobiliário, eu acho escroto, mas eu entendo, porque você quer ganhar. No RPG, você tá roubando pra quê? Ah, pra se sentir foda? Pra quem? Pra plateia? Não, não faz sentido. Então, assim, se o cara estiver roubando, cara, ele vai roubar com você lendo as regras ou não. A verdade é essa, né? Então, sei lá.
Eu nunca tive muito problema com isso, né? Às vezes que eu tive, eu já peguei jogador uma ou outra vez, tipo, jogando os dados, pegando e falando o resultado, sabe? Sem ninguém ver os números assim. Certas vezes virou uma piada do grupo e tal, mas assim, eu não fico proibindo ou punindo esse tipo de coisa, assim. Tirando do Teru, que na mesa de Numenera, que eu vou subindo no YouTube, ele tentou dar um migué em mim e tomou no rabo. Mas acontece, acontece. Então, assim, você tem que ler só o básico das classes, assim, né? Eu leio porque eu acho interessante, mas você não precisa. O ponto é esse, você não precisa ler tudo, né? Conforme você vai jogando o jogo, então, tô falando, cara, tô falando. Entendeu? Tipo, o pessoal esquece que jogar RPG, cara, você joga, tipo, no presencial, você vai jogar umas 4, 6, 8 horas. Cinema você gasta 2 horas. Você gasta 1 hora pra ir, pra voltar, mas é de estresse, de acionamento, ficar andando, barulho, gente. Não. É RPG, meu irmão. É RPG. RPG é vida. Hoje é dia de RPG, entendeu? Pra quem tá no YouTube, no dia de 24 foi o dia do RPG, quando eu tô gravando esse vídeo. Então é isso aí. Então, assim, tu já sabe as regras de combate, porque você leu. Você já sabe como conduzir o jogo. Você vai ler só a parte de, né, a parte de raça que lhe importa e a parte de classe que lhe importa. E aí, conforme você vai jogando, você vai... Lembra que eu falei de consulta? O que eu recomendo, ó... Cadê meu coisa? Aqui. É isso aqui. Esses bloquinhos de papel que você destaca e eu coloco. E eu vou falar outra coisa aqui que é bem problemática. Eu escrevo nos meus livros para fazer anotações. Você entendeu? Então... às vezes você tem que bancar sozinho mesmo, porque o jogador não quer pagar as coisas, mas enfim. Então, assim, você usa isso aqui, eu gosto de usar isso aqui, eu escrevo, regra de combate, não sei o quê. Você pode fazer um resumo num caderno, né, de onde estão as coisas que eu vou precisar para essa aventura. Aí você põe um resumo de quais páginas estão, né. No PDF é até mais fácil, né, você pode criar bookmark você mesmo, esse tipo de coisa, mas é só anotar. Anota as regras mais importantes, né. E você vai descobrindo outras regras importantes conforme for jogando, né. Porque assim, o mais importante, você não tem que decorar as regras, você tem que saber, e não precisa decorar, porque você pode escrever essas coisas, é saber aonde estão as páginas das coisas importantes que você provavelmente vai consultar. Vai precisar consultar na hora, tá? As primeiras sessões, você vai precisar consultar. Não tem jeito. Mas eu li o livro inteiro 3, 4 vezes e decorei. Dane-se. Você vai precisar consultar. Por isso que eu acho bom ter 2 livros. Para ter um advogado de regra na mesa. Assim. Não aquele cara insuportável vai contestar você, mas um cara para te ajudar. Né? A página mais importante é o índice, sem sombra de dúvida. Que nem sempre é muito bom nos livros, tem que confessar. Enfim, tu vai pegar esse índice, vai usar para procurar essas regras, vai, com sorte, vai ter... Ô, Balbi! Balbi, ó a telinha do Balbi, ó o Balbi aqui, ó. Tela do Balbi. Balbi sem pai, sem dúvida. Onde eu tava? Aqui. Nas marcações, né, nas dicas. Então, assim, você vai... Ó, dano e cura é uma coisa que eu pelo menos, sempre... Ô, louco! Noctblue! Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Nossa, Zecos e Balbi aí na fita. Dano e cura é algo que sempre me dá dor de cabeça, porque eu sempre esqueço a dinâmica da coisa, e isso é muito, muito importante. Você ter, não decorado, mas entender muito bem. E principalmente saber a porra da parte. Essa parte pra mim ia ser fácil. 169. Como eu não tenho uma mentalidade adulta, 169 é um número que sempre vai fazer dar risada. Então eu ia lembrar fácil. Então, assim, é uma página que eu sei que vai estar fazendo. Morte morrendo, com sorte dos jogadores, você não vai precisar ler tanto, mas você tem que ter um marcador para isso aqui. Enfim, eu provavelmente anotaria todas essas... valor de combate não. Sequência de combate sim. A partir de sequência de combate, eu ia pegar esses subtítulos e anotar as páginas e deixar de lado aqui. Eu fiz exatamente isso narrando dessa terceira era nas Ecos, entendeu? Porque se você vê, não tem onde clicar nas coisas aqui, né? Então você tem que ir na página. E, no caso aqui, por exemplo, ó, ações de combate, aqui está escrito 161. Aí o Lele vem aqui, ó, 161, né? Falei, nossa, na hora, deixa eu ver aqui as ações de combate. Vai, filhão. O PDF tá demorando. Falei, ué, cadê as regras de combate? Cadê as regras de combate? Ó, que legal, ó.
Licenciado para... Ah, não dá pra ver. Que droga. Mas tá aqui, ó. Licenciado para Leandro Puig. Tá aqui. Mas não é 61. É o 62. E, na verdade, nem é onde eu tava querendo, né? Aqui, ó. Sequência de combate. Então, eu vou anotar 164 aqui no PDF. Então, assim, muitos PDFs não estão certo a página com a página do arquivo. Então, dá uma conferida para ver isso aí, tá? Então, beleza. Você fez as suas anotações, né? Para ler. O ponto é, dessas 340 páginas, você vai ter que ler, de verdade, regras de combate, né? Essa aqui dá para você ler resumido, mas eu acho importante você ler tudo, porque é onde você vai mais... pois é. É o que você vai mais usar no jogo, né? Que nem tem as regras de skill aqui, mas tipo, é uma linha as regras de skill. Porque nesse sistema não precisa muito mais que isso. Mas enfim. 158 a 176. Dá menos de 20 páginas. Você vai ter que ler 20 páginas. Isso que tem um monte de figura, então você não vai ter que ler 20 páginas de verdade. Conduzido do jogo 178 até 197. Mesma coisa, menos de 20 páginas. Então, de verdade, você tem que ler 40 páginas de 340 páginas. Em vez de ler 300 páginas, você vai ler 40. E, como eu disse, conforme você vai lendo e lendo cada vez mais sistema, você vai pulando certas coisas para consultar depois. Mas, sequência de combate, eu sei que vai ter uma iniciativa, eu sei que vai ter uma ordem X, não sei o quê. Eu me fudi um pouco no Shadow Demon Lord nessa. Mas é tão simples lá que quando eu voltei eu falei, beleza, é simples, né? Com 40 páginas lidas de 340, você já sabe jogar o jogo. Você entendeu? E mesmo sem ter lido as classes e as raças, você sabe como otimizar melhor a parte dos dois. Né? Quando você for ler, quando quero fazer um paladino e quero fazer meio elfo. Cara, é bom por causa disso, não sei o que, pipi, papapá. Porque você lê as regras e você sabe como conduzir o jogo. Entendeu? Essa ordem eu acho importante também como narrador, porque é o seguinte. Cadê o negócio? Tá. Porque é o seguinte. Você lê as regras de combate, você entende como funciona o jogo. Você leu conduzindo o jogo, você sabe como conduzir o jogo, fazer aventuras e tudo mais. Quando o seu grupo for decidir fazer o personagem, for ajudar eles, aí sim você vai ler um pouco das raças, um pouco das classes, as magias. Vai começar a te dar ideias de aventuras baseado no que você leu posteriormente, né? Quando você leu antes, né? E com relação aos personagens que eles forem fazer. Porque aí você vai saber, vocês vão fazer isso, vão ir para uma sequência dessa. Opa! AD Gabriel, seja bem-vindo. Porra, 1000 estrelinhas? Você gasta dinheiro pra ter isso? Como funciona isso? Eu não sei. Porra, mil bolinhas. Ganhei 1000 coisinhas. 1000 coisinhas. Ganhamos. Porque vai te ajudar a montar a aventura. Você entendeu? Então você lê as regras, lê como faz a aventura, você vai saber como que toda essa dinâmica interage um com o outro. Então, assim, você vai, nossa, se os elfos são assim, então pode ser que tenha acontecido esse tipo de coisa, não sei o quê. Depois que todo mundo fez, né, essa parte, assim, quando você for fazer a aventura, aí você lê os monstros, só os monstros que você acha que são viáveis para sua aventura. Eu não falei necessariamente... Vou pensar na coisa equilibrada, né? Ler os monstros mais fracos, né? Mas eu não faria isso. Eu leria os monstros que vivem no mato, perto da cidade, que vivem os tipos de criatura que poderiam viver nos esgotos da cidade e numa masmorra que está perto da cidade. Pronto. Teria esses monstros aqui, né? Baseado nas figuras só. Aí eu ia ler pro monstro, não, esse monstro aqui não fica ele fica no deserto, então deixa eu escolher outro. O D&D, eu confesso, tem um ótimo ajuda, né? Porque ele define, né, por categoria os monstros. Esse monstro vive no deserto. Aí você vai ler e pega o monstro. Eu pego pelo nome, eu não pego pelo challenge rating. Então, como eu pretendo narrar a campanha de D&D, vocês vão ver o que isso produz na aventura, né? O tipo de morte que produz, no caso. Mas assim, você não precisa ler todos os monstros. Olha o tamanho desse capítulo, tá ligado? Tem quase 50 páginas mais de 50, bem mais de 50 páginas de monstro. E nesse caso em especial, a gente tem uma vantagem da Acelera porque é muito curto a descrição.
tá? Mesmo assim, cara, até hoje eu não li esses monstros. Tá? Eu só li os que eu usei nas aventuras que eu dei em mesa e na aventura dessa terceira era. Isso que eu inventei os monstros ainda, né? O Ayo Pazan Jr., seja bem-vindo, cara. Eu não sei, provavelmente falei seu nome errado, porque eu não consigo nem ler ele direito daqui. Então, assim, nesse livro em especial, a gente tem bem menos informação para cada livro. Dá para ler bastante coisa, assim, mas nunca li. Eventualmente, quando eu tenho um momento, como eu disse, quando eu tô num. Ah, vou pegar um ônibus. Aqui, cara, onde eu tô morando agora, é 2 horas de ônibus para ir para qualquer lugar, tá ligado? Tipo, para ir para a cidade é 2 horas. Eu levo o livro e aí eu leio as partes que eu não li. Sacou? E aí sim você vai acabando lendo o livro inteiro, né? No seu tempo livre, for fun, você vai lendo o livro for fun. Sim, esse livro em especial, esse o Shadow Demon Lord, por exemplo, eu consumi os livros, ok? Porque eu realmente queria saber mais do jogo e tudo mais. Só que eu nunca li certas coisas daqui. E eu só vou ler se eu for usar, entendeu? Sim, exatamente, exatamente. Fora que aqui no Decerera ainda tem uma coisa legal de conferir, se tiver, é se tem dicas de como construir. Ó, aqui ó, ele fala ó, tamanho, papel, página. Isso aqui ajuda muito, cara, muito. Por exemplo, eu só leria ó, esses aqui, ó, dessa página, esses monstros aqui, ó. E mesmo assim, os que faria sentido na minha cabeça, assim, né? Se eu não faço ideia, tipo, o que é uma Goblin, zumbi, Bugbear. Vamos supor que eu nunca vi sobre um Bugbear. Eu falei, pô, esse Bugbear aí, eu quero saber o que é. Aí eu vou lá e leio, tá falando qual que é a página, e eu vou ler. Quando você for escolher os monstros, eu prefiro copiar eles num papel ou no Google Drive, tá? Do que deixar aqui no livro para consultar depois, né? Tanto físico quanto PDF, tá? Tem dicas de como construir e alterar. Aliás, tipo, tem dicas de como deixar equilibrado, né? Eu uso isso aqui para desequilibrar o combate, porque eu sou desses, né? Bugbear. Eu sou um urso, eu sou chamado Pug. Então, cara, você não vai ler tudo isso aqui. Mas nem por Cristo, né? Vinilma, boa pergunta. Se eu aconselho criar os personagens com todo mundo junto ou deixar todo mundo se virar. Eu aconselho criar todo mundo junto, porque você vai ter que explicar as coisas uma vez só. Né? Se todos vocês já souberem do sistema, joga D&D há 10 anos, caguei, cada um faz sua ficha. Se não for o caso, for a primeira vez que vocês vão experimentar um sistema, o ideal é que faça um grupo, assim, porque você explica só uma vez, um tira a dúvida do outro, você vai saber as coisas que você vai ter que ler depois. Por exemplo, quando você faz a ficha, normalmente quando você faz a ficha, você não joga no mesmo dia. A não ser que você tenha conseguido pego o livro e leu dessa maneira resumida, você já sabe mais ou menos como funciona, já tem uma aventura pronta, por isso que é a vantagem da aventura pronta, você pega ela e usa ela. E ela vai te ajudar em outra coisa, né? Aliás, essa dica, cara, procura a aventura pronta do livro, mesmo se não vier no livro. Por quê? Ó, conduzindo o jogo, faça a própria sorte. Né? Que, aliás, eu estou narrando para os membros da guilda, que tá muito legal isso, não? Obviamente não vem na página certa. Aqui, ó, faça a própria sorte. Tradução por Leandro Pugliese, eu tinha esquecido que eu traduzi essa aventura. foi muito divertido. Nessa aventura, ele vai te dizer o que você precisa ler. Esse é o ponto. Então, assim, se você tiver acesso a uma aventura, né, principalmente a aventura inicial, se você tiver domínio em inglês é mais fácil achar, realmente. Mas em português você começa a achar uma coisa ou outra. Mas você consegue saber exatamente o que você precisa ler. Você entendeu? Por exemplo, o ataque troll, sobre os ícones. Você não vai precisar ler todos os 3 ícones, você vai precisar ler só os ícones que vão estar participando dessa aventura. Você entendeu? Aí sim, você dá uma lida. Nessa primeira aventura, pelo menos nessa aventura introdução, eu recomendo ler ela inteira antes, né? Pra você entender mais ou menos. Troll Nico. Aí se você não entende algum. O que é esse DM aqui? Não sei. Aí você vai ter que ler essa parte. Se você ler a parte de regra de combate e como conduzir o jogo, tá fácil aqui. Você não precisa ler dos monstros, os monstros já estão aqui. Tesouro, mesma coisa. Então, você não precisa ler um monte de coisa para sentar e jogar. Esse é o meu ponto, tá? Não leia o livro inteiro. Leia o que importa.
tá? Faça anotações do que é necessário, do que é preciso para conduzir sua aventura, porque você vai precisar consultar o livro. Consulte o livro de RPG, né? Consulte. Você não tem que decorar, você não está fazendo uma apresentação, não está valendo nota, você entendeu? Então assim, você não precisa ser um fodão. Não, você tem que puxa o livro está lá, você pagou pelo livro, usa ele, você entendeu? Então consulte o livro. Para consultar o livro, recapitulando, leia o sumário, leia a introdução, isso como mestre, tá? Leia as regras de combate, leia parte do narrador, fim. Fim. Você já pode tacar o jogo. Pega uma aventura pronta e sai jogando. Você entendeu? Se não tiver uma aventura pronta, se não estiver achando uma aventura pronta, manda uma mensagem pro Leandro Pug ou pro RPG Notícias e fala: gente, eu queria uma aventura, não sei o quê. A gente vai bolar alguma coisa, porque eu já tô querendo começar a escrever aventura faz muito tempo, então eu vou bolar alguma coisa e te ajudo nesse rolê. Ou, na pior das hipóteses, eu te ajudo a achar uma aventura que vai ser boa para você, né? Outra dica que eu vou dar sempre que eu puder agora: aprendam inglês. Tem muito jogo em português vindo, vai vir muito mais jogo em português. Não muda o fato que 98% do conteúdo foda que tem, que foi produzido desde os anos 70, tá em inglês, não vai vir em português. Tá? Tem muita coisa lá fora, tem muita coisa foda que não vai vir em português, pelo menos não tão cedo. Entendeu? Então, aprenda inglês, vai te ajudar muito. Seja para consumir blogs lá de fora, para ver vídeos de youtubers americanos, entendeu? A expandir o seu conhecimento, entendeu? Então, assim, abuse do RPG, porque ele pode te ajudar. Eu aprendi inglês unicamente por causa do RPG e vendo filme, você entendeu? Então, se eu posso, você também pode, entendeu? Então, manda ver e aprende inglês nessa porcaria. Né? Se bem que eu era pivete, né? Dizem que ser pivete você aprende as coisas mais rápido. Mas mesmo assim, fica a dica de aprende inglês, pô. Muita gente fala inglês, tem muito conteúdo em inglês. Vale a pena, tá? Vai te ajudar pra caramba. Gente, e é isso, né? Eu acredito que eu incorporei as dicas, as melhores dicas, né? O ponto é, né, além dessas regras de combate, se for ler classe, raça, tiver essas coisas, leia só essas partes. Se for um jogo de pontuação tipo GURPS, Savage Worlds, que não tem raça, não tem classe, mas tem arquétipos, que você também não precisa ler, você não precisa ler exatamente todas as vantagens. Porque o jogador que tem que ler. Com o tempo eu vou lendo as vantagens, mas assim, o nome da vantagem normalmente indica já o que você precisa. Mas eu vou combinar uma coisa com vocês. O Savage Worlds é um livro que você pode, literalmente, se você for de ônibus numa loja comprar o Savage Worlds e voltar de ônibus, quando você voltar, você leu ele inteiro. Ele é muito curto, né? Ainda mais se você pular as coisas que eu dei nessas dicas que você não precisa. Então, no Savage Worlds você vai ler como funcionam as regras, depois você vai ler como que narra ele e ler a criação de personagem, tá? Como jogador, lê a criação de personagens. Como jogador, eu prefiro ler as regras e depois como funciona a criação de personagem, né? Nesse sistema de pontuação. Tem outros jogos, por exemplo, como Seven Sea, você basicamente faz uma série de escolhas, pum, o personagem está pronto. No Shadowrun, tem duas maneiras, tem a maneira de prioridade, que é uma das dicas, recomendo, mas o Pedroca está usando uma maneira muito melhor, que só tem inglês por enquanto, o suplemento não chegou ainda pela New Order, mas se você ler só essa parte do Shadowrun, também tá bom. Shadowrun, por exemplo, tem várias coisas que você não precisa ler na hora. Você não precisa ler sobre a Matrix, você não precisa ler sobre Deckers, esse tipo de coisa. Lê combate, lê a parte de como dar uma aventura, né? Entende o sistema como ele todo, lê o equipamento, Shadowrun, que é muito importante, e aí depois você vai ter que ir destrinchando ele um pouco. Shadowrun é um jogo denso, e ele sim você vai precisar estudar. Né? É um tipo de sistema que você precisa estudar ele para, né, tipo, aproveitar o máximo possível. E eu pretendo, obviamente, fazer um review. Eu gostaria muito de chamar o Pedroca e o Vinzão do Game Shinshiro. Eu queria muito chamar os dois pra gente falar sobre Shadowrun, falar sobre o livro, falar sobre as regras, criação de personagem e como narrar. Eu espero que dê para fazer com eles, né? Não convidei eles, se eles ficarem sabendo, eles vão saber por aqui. Mas assim, obviamente cada sistema vai ter coisas a mais para ler, coisas a menos para ler. O importante aqui é lembrar, é identificar o que é importante e ler só aquilo. É só aquilo, entendeu? E não ficar tentando decorar.
Né? Teve um rapaz aqui que falou, eu leio 3, 4 vezes o livro para decorar ele inteiro. Não. Não vou falar que é um erro, mas é desnecessário. Você não precisa decorar, você precisa saber aonde achar as coisas no livro. E para isso você vai ler as partes importantes, que são as regras e conteúdo do jogo. Porque assim, sinceramente, depois que eu joguei nas Ecos, eu esqueci. Você acha que eu vou guardar na memória esse tipo de coisa? Né? Por sorte, eu tinha minhas anotações, que eu fiz em papelzinho mesmo, e no Google Drive, para o jogo das Ecos. E aí, quando eu fui narrar para o pessoal da taverna, foi de boa, foi tranquilo. E principalmente, quando eu fui reler, tirar algumas dúvidas, eu sabia onde estavam essas coisas. Né? Eu sabia, porque eu sei achar no índice, porque eu já li algumas vezes e foi fácil de achar. Quanto mais sistemas vocês forem lendo dessa maneira, né, que eu dei resumida, vai ficar cada vez mais fácil de ler um sistema. Você vai notar que você vai sentar, você vai soltar um barro no banheiro, vai pegar o livro para ler, você vai, não, isso aqui eu não preciso ler. Isso aqui parece com outro sistema. Isso aqui eu volto depois. Eu preciso entender o sistema. Entende o básico do sistema, a matemática do sistema. Entende como que narra o sistema para dar a textura que o sistema quer para o seu jogo. Aí você pode entrar nas nuances e nos detalhes. Mas assim, leu esses 2 capítulos. Aqui, por exemplo, cara, você vai ler 40 páginas, vai pegar a aventura e você vai sentar e vai jogar. Entendeu? Nesse livro de 340 páginas, se você fosse lá na loja da New Orleans, no Rio de Janeiro, de ônibus, voltou de ônibus, você lê essas 40 páginas tranquilamente, chega em casa, lê a aventura, chama os amigos, fala, gente, vamos jogar um joguinho? Se você não quiser nem perder tempo, baixa as fichas prontas que tem, que não, muito raramente um jogo não tem fichas prontas, e pimba, meu irmão. Já senta para jogar. Depois você comprou o livro, 1, 2 horas depois. Imagina, vai ter que ler uma semana o livro para poder jogar. Não, jamais, isso não existe. Bem, acho que eu falei tudo que eu gostaria, né? Já enrolei um pouco, até adicionei coisinhas, paciência. Quero saber de vocês. Alguém aqui tem alguma pergunta? Porque provavelmente eu vou encerrar esse vídeo e vou deixar o espaço para vocês. Porque aí eu caio aqui, talvez eu jogue alguma coisa. Não sei. O que vocês querem? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Sobre ler, tipo, quais dificuldades vocês têm quando vão ler o livro? Né? Com certeza, depois que eu gravar isso aqui, né, vou desligar, eu vou falar, putz, eu podia ter falado um monte de coisa depois, né, mas é a vida, né? Depois que você fala as coisas, é igual quando você discute com alguém, aí você fica com a cabeça baixa, aí você vai pro banho e você, puta, eu devia ter falado isso na cara da pessoa, não sei o quê. Mas enfim, alguém tem uma dúvida? Alguém sente alguma dificuldade para entender outro sistema? Ou tem algum motivo para não explorar outros sistemas? Vamos quebrar esses preconceitos, tirar essas dúvidas. E também, se tiverem sugestões do que vocês gostariam de me ver jogando, eu jogo alguma coisa. Hoje é dia de. Eu tava pensando em jogar, sei lá, uma coisa tipo Civilization, que é bem paradona, e ficar falando de RPG. Eu quero falar de RPG hoje o dia inteiro. Né? Aliás, estou no Discord, eu vou jogar. Vou jogar até, cara, na real, eu vou entrar na RPG Conversa. Aqui. Que é um canal aberto que a gente tem no Discord, não é a taverna. Hoje, de especial, vou jogar o link aqui no chat. Se você está no YouTube, você obviamente não vai poder participar, mas o link do Discord você acha nas nossas redes ou manda uma mensagem. Eu mando, você entra lá para conversar com a gente. Eu tento ficar lá o máximo de tempo possível durante o dia. Né? E aí, galera? Perguntas? Perguntas? O chat tava com pau, velho. Não tava lendo nenhuma pergunta. A última coisa que eu vi aqui no chat foi do Heitor de Almeida. Preconceito com o sistema que mais tem. Eu não li mais nada depois disso. Então, quem fez pergunta faz de novo. Você tem alguma tradução para o Volus Guide to Monsters? Kilik, não tem nenhuma tradução de D&D quinta edição e estamos muito longe de vermos algo do tipo. Foco. Cara, tem várias coisas que você pode fazer. Uma das coisas que me ajudou muito quando eu tô com a cabeça cheia, que me ajuda muito quando eu tô com a cabeça cheia, é ouvir música clássica quando eu tô lendo. A música clássica você pode procurar Fox Music for Reading, né? Deixa eu escrever aqui. Fox Music for Reading. Põe isso no YouTube, que tem algumas músicas que me ajudam a ler. Além disso, cara, ler com uma luz boa, mínimo de barulho possível, se conseguir evitar, né, claro. Quanto menos distração tiver, melhor o seu foco de leitura, tá?
Tá, não entendi aqui do Liquid. A minha dificuldade é com sistemas muito diferentes que fogem muito do padrão. Nem sempre a adaptação é fácil. Vídeo Star Wars do FFG. Heitor, então, não existe um padrão. Tá? Tem muito sistema diferente, não existe um padrão. Existe um padrão para você que está acostumado. E eu entendo você. Eu tive a mesma dificuldade com Star Wars. Eu tive uma enorme dificuldade com o Sétimo Mar. Dungeon World para mim era alienígena. Fate eu tive que estudar academicamente. Mas a lógica de leitura é a mesma. E se você não entendeu um jogo muito bem, a melhor coisa que você faz é fazer exatamente isso aqui. Lê as regras, pega uma aventura pronta, chablau, narra ela. Não precisa saber o sistema não, cara. Você aprender jogando não tem erro, né? Se for possível, eu recomendo você pedir para alguém que saiba sobre o sistema narrar para você, dar umas dicas. Hoje em dia tem grupos de Facebook. O Fate mesmo, eu tive que ir lá pedir cola pros caras. Falei, mano, eu não tô entendendo a vida aqui. E o grupo do Fate foi muito bom e me ajudou pra caramba. Nós vivemos numa época onde é muito fácil conseguir ajuda quando a gente tem esse tipo de problema, tá? Não sei se você com sistemas novos, eu era super hater do Day Quinta. Sim, sim. Cara, cara, tem um sistema, dois, que eu não gosto na vida, sabe? O resto, cara, no máximo eu, não tô a fim de jogar hoje. Mas é isso, assim, você sempre vai pegar algo bom de qualquer sistema que você for ler, né? Sim, não existe padrão, assim. Para sistemas como o D&D, que tem vários livros, qual livro eu leio para aprender as regras? Sou iniciante. Cara, você só precisa do livro de jogador. Né? Para aprender as regras, só precisa do livro de jogador. Você vai precisar, eventualmente, do livro dos monstros para fazer os monstros. E o livro do mestre dessa quinta edição é legal, tá? Se você não quiser comprar, não precisa, tá? Não vai precisar, não. Eu acho muito melhor você comprar as aventuras do que comprar o livro do mestre. Que, aliás, a minha maior crítica do D&D é essa, esse negócio de 3 livros. Acho um puta sacanagem, porque hoje em dia, qual livro que precisa mais de um? Né? Vamos combinar, né? Tem várias músicas fodas. Tá, beleza. Papá. Cheguei atrasado na stream, mas gostaria de saber se no mestre novato, com um sistema novo, é recomendado fazer com que os seus jogadores, também novatos, leiam algo do sistema antes de jogar ou o mestre vira? Drew, mesmo sendo você como narrador sendo novato, se o grupo é novato, cara, leia você. Leia você, adicione o capítulo da criação de personagem. Tipo, leia como jogador, né? Que nem eu falei no vídeo, depois dá uma olhada no YouTube, né? Já que você chegou atrasado. Então, leia o livro como jogador, leia o livro como mestre, obviamente, e aí faz ficha junto com eles, né? Na hora, e não explica todas as regras. Só faz as fichas, explica como funciona a ficha, como funciona o sistema, mas as regras, por exemplo, eu vou me esconder atrás da árvore. Beleza, você vai ganhar mais 4 na C. Sério? Sério? Você se escondeu. Ou, pô, o que você vai fazer agora? Tem uma árvore, você vai poder ganhar 4 na C. Você explica no momento do jogo, vai expandindo as regras durante o jogo. É muito mais legal. O link do Discord tá aqui. Deixa eu mandar de novo. Eu gosto muito de vampiro, no geral. Eu acho Requiem superior ao Vampiro à Máscara, tanto em cenário quanto em regra. Obviamente, muitas pessoas me odeiam por ter essa opinião. Bem, gente, eu vou terminar aqui. Provavelmente eu vou voltar. Eu acho que eu vou voltar a jogando Civilization aqui. Mas o foco vai ser conversar. Eu só vou jogar Civilization porque ele é paradão e a gente pode fazer piada com os nomes das cidades e com outras coisas, tá? Mas é isso. Acho que a gente encerra o vídeo bem. Quem tá no YouTube, desculpe não fazer esse vídeo editado, mas eu tô querendo mudar para fazer sempre lives, porque essa interação com a galera, para mim, é muito legal. Mas eu acredito que para quem tá no YouTube também o vídeo foi suficiente. Temos aí mais de 1 hora de vídeo. Acho que fechamos bem, né? E fica aí. Gente, feliz dia do RPG Nacional. Eu não acredito que eu estou falando essa frase e ela é verdadeira. Tipo, não sei, eu tô meio babaca. Se tiverem mais dúvidas, deixem as perguntas no vídeo do YouTube, beleza? Ou na postagem que provavelmente eu vou fazer no blog sobre esse vídeo, beleza? Então, um abraço, muito XP para todos. Beijas!